Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro, o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com haste grossa também à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça, e fechava atrás com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo que sinal. O escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado. Você acabou de ler 2 trechos de obras clássicas da literatura brasileira. O primeiro, uma cena do romance Iracema, de José de Alencar, de 1865. Nessa cena, o narrador descreve as características da protagonista, a índia Iracema. Como vocês podem ver, essa caracterização se baseia em uma visão típica do nosso romantismo. Iracema é uma índia pura, virgem, sua beleza física é comparada a elementos da nossa fauna e flora. O segundo trecho é do conto Pai contra a Mãe, de Machado de Assis, de 1906. Nesse conto temos uma cena completamente diferente. A pureza da personagem e a beleza da terra mudam para um tom sério, fúnebre, em que são descritos os horrores dos instrumentos usados pelo sistema escravocrata. Observem que esse conto se situa na transição do realismo para o pré-modernismo e, portanto, abandona o tom contemplativo dos românticos para uma abordagem focada na crítica social. Apesar de muito diferentes, os 2 textos têm algo em comum. Ambos são descrições. Mas afinal, o que é uma descrição? Para entendermos o que é o texto descritivo, vamos fazer uma comparação com o texto narrativo estudado na aula anterior. Se você ainda não assistiu ao vídeo sobre narração, recomendo que o assista, pois irá lhe ajudar bastante a entender também o texto descritivo. Naquele vídeo, o texto narrativo nos foi apresentado a partir de 3 características, que podemos contrapor ao texto descritivo para melhor defini-lo. Primeira característica: na narração existe uma história sendo contada. No entanto, na descrição não existe essa história, mas um relato sobre algo ou alguém. Segunda característica: na narração nós temos uma transição temporal, ou seja, as coisas acontecem de acordo com o desenrolar do tempo. Na descrição, no entanto, nós temos uma transição espacial, ou seja, o tempo é estático e o andamento do texto, a progressão do texto se dá a partir de uma transição que é no espaço. Terceira característica: na narração nós temos ações praticadas por personagens. Na descrição, no entanto, nós temos caracterização de seres, lugares ou objetos.
A partir dessas considerações, podemos chegar ao seguinte conceito conforme nos é apresentado por Platão e Fiorin. A descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma pessoa, de um objeto ou de uma situação qualquer, inscritos num recorte estático de tempo. A seguir, vamos ver um outro texto que nos ajuda a diferenciar melhor o que é uma narração e o que é uma descrição. Lily está de quarentena devido à pandemia de Covid-19. Conforme as orientações médicas, ela nunca sai de casa. Ela está triste porque não pode passear e ver seus amigos, mas como ela é muito inteligente, sabe que a melhor opção é ficar em casa. Hoje cedo, Lily acordou assustada porque ouviu um barulho na rua. Ela saiu agitada de sua cama e desceu as escadas. Quando chegou ao portão, Lily se lembrou das recomendações dos especialistas e voltou imediatamente para casa. Agora, ela está dormindo preguiçosamente em sua caminha. A Lily tem uma dica importante para você. Fique em casa. Percebido, esse vídeo da Lily, ele é uma narrativa. Conta a história dela ao longo da quarentena. No entanto, nós dividimos ele em dois momentos. O primeiro, vocês viram que a legenda estava com a letra branca e o segundo com a letra amarela. Isso foi para separar os diferentes traços tipológicos presentes no texto. No primeiro momento, que estava nas letras brancas, você viu que havia uma predominância de verbos com uma temporalidade genérica do tipo está, nunca sai e não pode, que criam uma espécie de atemporalidade da narrativa. E além disso, você viu a predominância de adjetivos como inteligente, triste e etc. Esses traços de composição textual fazem com que o texto seja uma descrição. Isso porque faz com que tenha todas essas características que nós discutimos. O tempo ele é congelado, porque não há uma transição de tempo, e há a predominância de elementos que descrevem a personagem, nesse caso, a Lily. Nós vemos nessa descrição características psicológicas, físicas e do estado daquela personagem naquele momento congelado de tempo. No segundo momento da história, que é marcado pelas letras amarelas da legenda, você percebeu que existe uma transição de tempo. Primeiramente a Lily acorda, depois ela desce a escada, depois ela percebe que precisa voltar para casa e depois ela vai dormir. Essa transição temporal, como nós vimos, é a marca da narrativa. Ao contar uma história, a narrativa transita no tempo. Você tem um antes, um durante e um depois. Além disso, você tem ações sendo praticadas pela Lily, que é a personagem protagonista. Isso, como vocês viram, é uma das características também da narrativa. Vocês viram como que existem duas tipologias diferentes nesse texto que conta o dia a dia da Lily? A primeira descritiva e a segunda narrativa. Espero que essa distinção tenha mostrado para vocês o que faz com que um texto seja uma descrição e o que faz com que ele seja uma narração. Além disso, espero que tenha ficado claro o objetivo dessa aula, que é de mostrar para vocês o que é um texto descritivo. Espero que vocês tenham gostado e até breve. E não se esqueçam da dica da Lily, fique em casa!